A paz do Senhor. Aqui estamos para mais um estudo bíblico. Nós vamos iniciar hoje o Evangelho de Lucas, né? Já estudamos Mateus, Marcos, e hoje nós vamos dar início no Evangelho de Lucas, né? Onde vamos aprender também da palavra. Querido Pai, meu Senhor, louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, por este momento de estudo, de aprendizado, que o Senhor tem preparado para nós. Me dê palavra de sabedoria, de uma forma que nós possamos entender, Senhor, tanto a mim quanto aos que ouvirem. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no capítulo 1, vamos estudar hoje o 1 e o 2, primeiro e o segundo capítulo de Lucas. E aqui Lucas era um médico, né? Lucas era um médico, amigo de Paulo. Tem quem diz que Lucas escreveu esse livro quando Paulo estava na prisão. Eles eram amigos. E aqui Lucas detalha, faz um detalhamento de todo o processo, né? Do anúncio, do nascimento de João Batista e depois também do nascimento de Jesus, né? E aqui ele começa dizendo sobre o nascimento de João Batista. E ele escrevendo para Teófilo, né? Escrevendo para ele que ele ia expor a leitura em ordem para que todos pudessem entender o que ele queria dizer. E aqui ele começa: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles já avançados em idade. Veja toda a impossibilidade aqui. Eles eram já avançados na idade e, além do mais, a sua esposa era estéril. Vamos ver a continuação, né? Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Naquela época, no santuário, para entrar no Santo do Santo, tinha que ser o sacerdote, para oferecer ali o sacrifício, né, por perdão dos pecados daquele povo. Cada um levava a sua oferta, mas quem podia levar a oferta ao Santo do Santo era somente o sacerdote. E Zacarias era um sacerdote. E diz aqui a palavra que aquele dia Zacarias ia levar a oferta no Santo do Santo para falar com Deus e oferecer a Deus aquela oferta como um sacrifício pelo pecado do povo. Então ali Zacarias entrou no Santo do Santo, quando de repente apareceu o anjo do Senhor. E ele ficou assustado. Como assim? Não era costume. Ele falava com Deus, mas aquele dia foi diferente. E esse anjo se identificou para ele. Disse para ele: eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel, né? Desci, recebi uma ordem lá de cima e desci para lhe trazer as notícias que Isabel, sua esposa, vai dar à luz a um filho, né? E disse ainda o nome, e ele vai se chamar João. Mas você vai ficar mudo, para você não sair falando coisas que não deve. E ficou mudo, olha só como que Deus trata, né?
da forma que ele acha melhor e da forma que é melhor, né? Zacarias, todo o tempo da gestação de Isabel, Zacarias ficou mudo, se comunicava por gesto. E foi assim, até quando Isabel teve o filho. Mas, antes que João nascesse, aqui, também, Zacarias, quando viu o anjo do Senhor, ele demorou demais ali conversando com aquele anjo e recebendo as ordens de que forma que João ia ser. E passou muito tempo ali, João Batista. E o povo que estava esperando do lado de fora achou mesmo que João ficou muito tempo lá dentro, no Santo do Santo. Mas ele saiu mudo, não podia falar nada. E ficou todos sem saber. Mas quando ele chegou em casa, passado um tempo, Isabel estava grávida, né? Estava grávida e falou com João Batista e falou com seu esposo Zacarias, que estava aguardando, esperando um filho. Zacarias já sabia de tudo, mas não podia falar nada, porque ficou mudo. Então foi assim. E de repente, o mesmo anjo que apareceu a Zacarias lá no Santo do Santo, visitou Maria, né? O anjo Gabriel se identificou de novo e saudou a Maria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Olha que saudação, hein? Maria ficou assustada. Mas Maria recebeu toda a ordem que o anjo lhe passou, tudo o que ia acontecer. O interessante que eu achei aqui foi que Maria sentiu-se, ela não pensou no que ela iria enfrentar, no que o povo ia falar dela, uma jovem desposada, e de repente aparecer grávida, como ia ser, como iam falar dela, como que ela ia ser vista pela sociedade, como ela ia ser vista por sua família. Não, ela não pensou isso. Ela disse: eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Olha que coisa bonita, né? Que coisa bonita. Foi lindo. E aí aconteceu, e Maria cantou alegremente, né? Cantou alegremente. Aqui, no capítulo 46, tem o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Depois que ela recebeu a palavra do anjo, dizendo que ela ia ser a mãe do Salvador, ela canta louvores, cântico de Maria. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humilde tua serva, pois desde agora todas as gerações me consideram bem-aventurada, porque o poderoso me fez coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e a sua descendência para sempre, como prometera aos pais. Maria
permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Ela estava grávida, já tinha recebido a notícia do anjo, né? Que ela ia engravidar, de que forma ela iria engravidar, e ela engravidou e foi visitar a sua prima Isabel. Isabel era prima de Maria. Quando ela chegou lá, que saudou a Isabel, diz a palavra que João estava no ventre de Isabel já há 6 meses, em gestação, 6 meses. Mas quando ela saudou a Maria, o menino saltou dentro do seu ventre, porque ali foi um encontro, né, de João Batista com Jesus no ventre das mães. Olha só que coisa maravilhosa. Que maravilha, né? Que maravilha. Então Maria cantou de alegria. E diz a palavra que depois de tudo isso, Maria ficou ainda 3 meses na casa de Isabel ali, as duas. Imagina quanta conversa que saiu ali, né? Glorificando a Deus, falando do que estava por vir sobre as duas, das promessas do Pai, não é mesmo? E foi assim que tudo aconteceu. João Batista veio preparar o caminho. Nós estudamos aqui no Evangelho de Mateus e Marcos, que eles narraram sobre a preparação do caminho para Jesus. Onde estava João Batista quando começou seu ministério? No deserto. Você quer começar seu ministério aonde? No púlpito? Você quer começar seu ministério lá de cima? João Batista começou o ministério dele no deserto. Muitas vezes, minha irmã, Deus nos leva para o deserto, para ali nós começarmos o nosso ministério. É assim que Deus faz, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é Deus e é Ele que comanda as nossas vidas da forma necessária. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, né? Aqui, naquele dia foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, né? Nós vemos hoje o IBGE fazer aí o recenseamento. Naquela época já tinha. Olha só, hein? Não é de hoje, não. É de muito tempo. E foi-se. Maria estava grávida já nos dias de dar à luz, mas veio um decreto de César Augusto, convocando toda a população para ir a Belém fazer um recenseamento. E José precisava ir, porque ele era da casa de Davi, e ele tinha, conforme a lei, de alistar-se ali em Belém. E ele foi. E como estava nos dias de Jesus nascer, ele levou Maria com ele. Maria, não era necessário que ela fosse. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras de que forma que ia nascer Jesus, o rei dos judeus. Maria não precisava ir. Ela não, naquela época, mulheres não eram contadas, somente os homens. Mas ela foi. José levou Maria. E ali chegando, não encontraram um lugar para se hospedar, porque a cidade estava lotada de gente para o recenseamento. E quando eles procuraram, não havia uma cama, nem um lugar nenhum para que essa mulher pudesse repousar ali. O único lugar que encontraram foi numa cocheira, onde os animais dormiam,
onde os animais comiam, uma estrebaria. E foi ali que Maria deu à luz a Jesus. Ali onde os animais, aquele coxinho onde ele comia, pois é, foi ali que Maria colocou Jesus após ter nascido. E olha só, quando Jesus nasceu, apareceu uma estrela no céu. Diz aqui a palavra, no capítulo 2, diz que apareceu uma estrela no céu, um coral de anjos. Coral de anjos. Apareceu para quem? Os pastores que estavam no campo. Estavam no campo. Mas eles aguardavam essa promessa, que o Messias ia nascer, o Salvador. E se cumpriu naquele momento. Quando os anjos, o coral dos anjos, cantaram, e o anjo do Senhor havia, que o Messias havia nascido em Belém, da Judéia. E a estrela apontava para eles, aonde tinha nascido o menino. E eles foram, seguiram a estrela e foram. Os magos foram. Mas quem é os magos? Eram os estudiosos daquela época, que liam, que estudavam, que havia de nascer o Salvador para o povo. E naquele momento se cumpriu, e eles foram ver o cumprimento da palavra de Deus. E chegando ali, eles viram Maria deitada na estrebaria e Jesus ali em uma cocheira. A estrela levou eles até o local onde Jesus estava. Tudo isso era cumprimento da palavra de Deus. E Lucas, ele conta, ele narra cada detalhe para que nós possamos entender de que forma foi o nascimento de Jesus. O povo de Israel esperava que o Salvador, o rei de Israel, ia nascer de uma princesa em um palácio. Mas não. Eles rejeitam Jesus, porque até hoje eles esperam que Jesus ainda vai vir e nascer. Eles não aceitam esse Jesus que nasceu numa manjedoura, porque eles esperam um rei que venha nascer em um palácio. Mas Jesus veio contradizendo todas as leis e todas as falácias dos poderosos daquela época. Jesus veio, nasceu em uma manjedoura, numa humilde manjedoura, para salvar a toda a humanidade. E aqueles poderosos não creram. E aí, já logo de nascimento, começou a perseguição. Porque as Escrituras falam de um Jesus que veio para a redenção de toda a humanidade. Aqui nós vemos que a palavra nos ensina a forma linda de como Jesus veio e veio contradizendo a todos que esperava de uma forma bem diferente da forma que ele veio. Na próxima segunda-feira nós vamos dar continuação a esse estudo e vamos aprender como foi toda a trajetória de Jesus aqui durante todo esse tempo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.